Tá me Opa, ouvindo? estou te vendo. Tá ótimo. Me diga uma coisa, põe no vertical ou no horizontal? Vertical. Vertical, Tá vertical. ótimo. Eu estou fazendo pelo celular, tá ótimo. É, ok? Pronto. Enquadramento. Bom, é um grande prazer tê-lo aqui, Edwin Luiz, não só para falar do seu mais novo projeto teatral, com o espetáculo que está em cartaz no Teatro Riachuelo, estreou na semana passada, Ninguém dirá que é tarde demais, com o texto do Pedro Medina, como também para a gente revisitar momentos marcantes da sua trajetória artística. E eu gostaria de começar esse bate-papo, primeiro explicando o porquê da máscara, né? Eu estou aqui em companhia do meu irmão, nós não moramos juntos, então ele trabalha na área de construção civil, já tomou a segunda dose da vacina, mas é aquela coisa, todos os cuidados, né, são Claro, tá necessários. ótimo. Então, eu gostaria de começar esse papo com você, antes da gente falar sobre o espetáculo, falando um pouco da tua infância e da origem do seu próprio nome, que foi dado em homenagem ao médico que fez o parto, né? Fala um pouquinho dessa história tão curiosa. Pois é, eu sou de uma família italiana, uma família da Moca, todos nós nascemos na Moca, nós somos muitos, fomos muitos, né? Porque eu sou Sim. mais novo de toda uma geração, meu filho Uhum. era Meu filho é ótimo. Meu pai era o filho mais novo de 16 irmãos. Eles eram 16 e o meu pai era o mais novo e eu era o filho mais novo do meu pai. Então, todos os meus primos que nasceram antes de mim receberam nomes brasileiros, italianos, né? Marcelo, que é um nome italiano, mas tem no Brasil, Antônio, José, Filomena, Carmelina, Uhum. enfim, todos os nomes italianos. E aí, quando eu nasci, resolveram homenagear o médico que tinha colocado todos os meus primos ao mundo. Então eu fiquei com o nome dele, ele era alemão, então era Edwin Friedrich Zink, eu fiquei Edwin Frederico Luiz. Interessante. E como é que era a tua convivência familiar? Por exemplo, houve assim, algum tipo de inspiração, de influência para que você fosse para as artes cênicas ou não? Isso foi uma decisão inteiramente sua com o tempo. Foi com o tempo, porque na verdade, quando eu era bem pequeno, ninguém tinha muito acesso a nada, né? Não tínhamos acesso à Sim. informação, não existia absolutamente nada, não existia nem a televisão. A televisão surgiu quando eu tinha uns 10 anos de idade, mais ou menos. Ah, e aí eu não tinha conhecimento de absolutamente nada. E naquela época, as profissões que existiam, que todo mundo queria seguir, era médico, engenheiro, advogado ou fazer um concurso para o Banco do Brasil. Eu me lembro disso. Fazer um concurso para o... E Que é aí, a famosa como era o meu... estabilidade financeira, né? É. E como o meu nome tinha sido dado por causa do médico, eu acho que eu cresci e a família ajudando que eu fosse médico. Só que eu era péssimo nas exatas, né? Eu não era bom de matemática, eu não era bom de física, eu não era bom de trigonometria, mas eu era bom nas humanas. Só que os meus pais e a minha família toda, nós não tínhamos muito. Nós éramos de uma família humilde da Moca, né? Então não Aham. havia um interesse pedagógico ou psicológico em cima de uma criança. Ele é melhor direcioná-lo para outro lado, que esse não vai ser. E com isso eu me atrasei muito. Eu fui fazer científico na época, que era o Uhum. curso que a gente fazia, quem queria seguir as exatas, para ser médico tinha que fazer científico. E aí, Uhum. quando eu fui prestar vestibular, eu desisti de tudo, e aí fiquei totalmente perdido. Aí eu fui morar na França, porque eu ganhei uma bolsa de estudos, e foi lá que eu comecei a ver teatro, comecei a ver os Uhum. melhores filmes, comecei a ver dança,
todos os movimentos de vanguarda do mundo inteiro. E eu pensei, se eu posso sobreviver na França, com tão pouco dinheiro, eu vou sobreviver de teatro. E aí eu voltei e fiz uma escola de teatro. Eu já tinha feito um curso antes, mas era um curso só por diletantismo. Eu não queria ser ator. Eu fiz por fazer, um amigo meu foi fazer, falou, vamos comigo, eu fui. E me dei bem lá. As pessoas falam, você é bom, tem que seguir. Só que eu não queria, de jeito nenhum, porque eu achava que não havia futuro financeiro na carreira de ator. Eu já tinha sido atleta e já tinha desistido. Eu fui atleta de competição. Prêmio na ginástica olímpica, né? Eu fui campeão brasileiro de ginástica olímpica. E eu percebi lá atrás que eu não teria futuro financeiro com a ginástica olímpica, desisti. Então, eu tinha medo de fazer teatro por causa disso. Se eu já não escolhia ginástica, não escolhia a profissão, que eu podia ser um treinador, podia ser um coreógrafo de ginástica olímpica, eu não quis. Então, como ator, eu tive muito medo também. Aí eu falei, quer saber? É melhor ser feliz e ter menos dinheiro. E como é que foi esse início no teatro, né? Você é uma pessoa que tem muito assim, a palavra não é temperamental, mas opinião. E você, às vezes, por querer trilhar o caminho do jeito que você queria, você batia de frente, às vezes, com alguns professores e tal. Como é que era administrar esse seu jeito, digamos assim, muito independente de escolha, com os professores que tentavam, às vezes, moldá-lo? Pois é, aí tem todo um lado, né, um lado de temperamento, caráter. Eu fui muito mimado na minha vida, porque, como eu disse antes, eu sou o filho mais novo do irmão mais novo. Eu apenas nasci muito fraquinho, porque depois a minha saúde ficou ótima, depois da ginástica olímpica, né? Então eu era muito paparicado, eu era branquinho, então os tios, as tias, os meus pais, todo mundo me protegia muito. Então eu cresci meio temperamental, né? Cresci um pouco egoísta, um pouco mimado, um pouco... eu era dono da verdade, dono da razão, então eu batia de frente com muitas pessoas. Mas a vida vai moldando a gente, né? A gente vai tendo reveses, a gente vai, graças a Deus, eu percebo o que está acontecendo ao meu redor, fui percebendo aonde que eu podia magoar, aonde eu podia bater de frente, e fui amansando o meu temperamento. Eu, na verdade, sinto saudades do temperamento lá de trás, sabe? Eu acho que eu era mais interessante. Eu acho que eu fiquei bom. Acabei ficando bom. Eu preferia quando eu tinha um pouco mais de nervos. Então vamos recordar um pouquinho desse tempo. Você, muito jovem, 1974, com Ensaio Selvagem, você tirou logo um prêmio de ator revelação. Isso. E logo depois você foi trabalhar com Antunes Filho, em Tome Conta de Mili. Como é que foi essa tua relação? Eu sei que você admirava muito e admira até hoje o Antunes Filho, mas houve um episódio muito interessante desse primeiro concurso de personalidade. Como é que foi isso? Eu era meio atrevido, para falar a verdade. É assim, o Antunes era considerado, na época, um dos 3 maiores diretores do Brasil, e ele era considerado um dos maiores do mundo. Acho que entre os 6 maiores do mundo. E é claro que todo ator queria trabalhar com o Antunes, não só porque ele era muito venerado, é porque como ele fazia coisas com grande qualidade até o final da vida dele, né? E eu lá atrás já queria trabalhar com ele. Só que o Antunes tinha uma fama de ser uma pessoa extremamente difícil, extremamente temperamental, extremamente cruel com os atores em alguns momentos, né? Em alguns momentos, mas ao mesmo tempo ele era uma pessoa extremamente leal com as pessoas que trabalhavam com ele. E eu fui, depois dessa peça que eu ganhei prêmio,
eu fui fazer um teste, porque não era muito conhecido ainda, né? Apesar de ter ganho um prêmio, eu era um ator iniciante, e eu fui fazer teste para um papel. O Antunes estava saindo de uma peça, antes de dirigir o Tome Conta da Amélie, que foi Júlio César, com um elenco estelar, né? Tinha Glória Menezes, Araci Balabalian, tinha... Bom, enfim, era um elenco enorme. O Sadi Cabral, que fazia o Júlio César, e foi um fracasso absoluto. Foi um fracasso que acho que demorou uma semana, tiraram de cartaz, de tão ruim que era. E aí, quando eu fiz o teste com o Antunes, ele quis dar uma de gostoso para cima de mim e falou, olha, não pense porque você ganhou o prêmio de melhor ator, revelação, que você é bom, não. Você tem muita coisa para aprender. E começou a tripudiar. Aí eu fiquei quieto, ouvindo. Quando ele terminou, eu falei, Antunes, eu assisti Júlio César. Só isso. Só isso. Só isso. O que bastou para ele me amar o resto da vida, porque eu trabalhei muito com ele. Eu acabei trabalhando... Mas isso é interessante, né, Edwin? Às vezes a gente pensa que a gente mostrando a nossa verdade interior para uma outra pessoa, né, que isso vai chocá-la, né? Mas às vezes o próprio professor, que às vezes é um pouco austero, autoritário demais, ele clama por um aluno que o desafie. Verdade. E atitude. Eu tinha uma professora na escola de arte dramática. Quando eu entrei, ela era já um mito. Ela chamava Maria José de Carvalho. Ela era muito conhecida, não só pelas coisas que ela fazia intelectualmente, como por um temperamento complicado. Todo mundo morria de medo da Maria José de Carvalho. Quando eu entrei na EAD, eu já sabia dessa fama. E aí, no primeiro dia de aula, eu estou assim num saguão, e aí, de repente, eu me dei com ela assim, de frente. E aí eu olhei para ela e falei assim, em que jaula vai ser a aula? Quando eu falei que jaula vai ser a aula, mas ela deu uma gargalhada e ficamos amigos também para o resto da vida. São essas pequenas coisas que eu sinto saudade, que hoje eu fiquei menos atrevido, sabe? É normal também, a gente vai envelhecendo, a gente vai amainando, né, os nossos temperamentos. Agora, Edwin, a que você atribui você ter conseguido se dedicar a uma gama de atividades artísticas tão plural, né? Você fez grandes trabalhos na televisão, talvez o cinema que você tenha feito um pouco menos. É verdade. Mas televisão e teatro é impressionante. E principalmente o teatro, né? Principalmente o teatro. Você se dedicou muito ao teatro. Tanto que você participou de um espetáculo que eu estava vendo sobre a sua biografia, da TV Cultura, que foi um espetáculo vestido de noivo, do Nelson Rodrigues, né? Em que você gostou muito, e era um programa muito reverenciado, talvez um dos melhores da época. É verdade. Conta um pouquinho da questão de ter feito Nelson Rodrigues na cultura. E dirigido pelo Antunes Filho, justamente, falei que eu trabalhei bastante com ele. Eu trabalhei com o Antunes, e o Antunes, logo depois do Toma Conta da Amélie, ele já me convidou para fazer o vestido de noiva. E na época que você está fazendo, você não tem noção, né? Ainda mais eu, que não tinha ainda aprendido a linguagem da televisão, eu não tive noção do que eu estava fazendo. Mas eu sabia que estava trabalhando com duas grandes atrizes, que eram a Natalia Timber e a Lilian Lemmertz. E foi um programa que foi muito penoso fazer, foi muito difícil, porque nós gravávamos na madrugada, durante a madrugada a gente gravava num casarão em Higienópolis. Então a gente atravessava a madrugada, da meia-noite às 5 da manhã, foi muito penoso. E São Paulo não só faz frio, como antigamente fazia muito mais frio do que hoje, né? As temperaturas abaixavam muito e a gente lá gravando com roupa normal, não eram casacos, né? Foi penoso, foi bastante penoso, mas resultou num trabalho esplendoroso e foi considerado
Isso não é de boca, foi considerado na imprensa, né, o melhor programa de televisão daquela década, né? E até hoje ele é reverenciado. Todo mundo que estuda cinema, todo mundo que estuda televisão, tem quase que a obrigação de assistir o Vestido de Noiva do Antunes. Foi lindo. Eu não tinha nem idade para fazer. É que realmente o Antunes gostava de mim. Eu fazia marido da Lilian Lemmertz. A Lilian devia ser uns 5, 6, 7 anos mais velha que eu. E já uma mulher, né? Ela era uma mulher. E eu era meio frangote, eu era meio miúdo, né? Eu sou pequeno, eu tenho 1,70 m, sempre pesei pouco. E eu vendo hoje o vídeo, que eu já vi algumas vezes, eu falo realmente, eu era muito jovenzinho, porque eu já tinha, vamos supor, 26, 27 anos, mas eu tinha cara de 18, 19. E a Lilian era uma mulher. Mas nunca ninguém tocou nesse assunto, eu acho fantástico. Acho fantástico. Nunca ninguém falou nada. O ator não tem maturidade para fazer, o ator não tem o físico para fazer. Não. Então isso eu também acho, me desculpe te interromper, quando o ator se identifica tanto com o personagem e consegue passar a verdade desse personagem, esse personagem não tem idade, não tem, quer dizer, ele tem a idade, você tem a idade do personagem, verdade. do que a alma do personagem que tem, né? Não, e a arte ela tem licenças poéticas, né? Você não precisa ser exatamente do jeito que teria que ser, o ideal, porque eu acho que tem essas licenças. Eu estou fazendo uma peça agora, onde pela primeira vez, eu sempre fiz papéis muito mais jovens do que eu. Eu estou com 74, a última peça que eu fiz, eu fazia 55, 56. Agora eu estou fazendo um cara de quase 80. Opa! Né? Então, isso é muito gostoso para o ator, isso, né? Você conseguir passear por idades, por classes sociais, por temperamentos mais solares, outros mais sombrios. Essa vantagem que nós temos, atores, que nos dá essa mítica, né? Que eu estava pensando sobre outro dia, assim, as pessoas olham para a gente e param na rua. O que será que passa na cabeça deles? Nós somos diferentes? Somos tão diferentes assim? Não. Nós somos exatamente como qualquer pessoa. Só que nós temos a permissão para enlouquecer dentro de um teatro, para sermos o que quisermos dentro do teatro, ainda aplaudem e ainda pagam. Então a gente suscita muita curiosidade, porque nós expomos as nossas feridas e a população, de uma forma geral, ela contém as suas dores, as suas mágoas, né, para viver socialmente. A gente não, a gente bota para fora mesmo, bota para quebrar, né? Por isso que por isso que o ator pira de vez em quando. Tem muitos atores que piram, vão caminham para droga, caminham para... É porque as nossas dores são tão expostas que causa problemas internos, sim. A gente tem que tomar muito cuidado para não sair da realidade. Porque a gente vive num mundo que não é o real, não é o mundo do dia a dia que as pessoas vivem. Então, para a gente trazer de volta a vida como ela é, às vezes, para algumas pessoas é complicado. E existe para o ator um fardo que, ao mesmo tempo que tem a leveza do prazer de atuar, tem um fardo de você viver várias vidas, e nessas vidas é como se você tivesse, digamos assim, reencarnando em vários personagens. Então você não carrega só a dor do Edwin, você carrega a dor dos personagens e arquetipicamente atua em você. É verdade. Quantas vezes a gente está fazendo, no momento que você está fazendo a peça, você não percebe direito. Mas quando você vai para um outro trabalho, passa um tempo, você começa a perceber que naquele período que você viveu tal personagem, a tua vida mudou de alguma forma de acordo com aquele personagem. É impressionante. Você expurga lados teus, sabe? Você consegue, através da catarse,
Você consegue eliminar, por exemplo, todos nós temos lados sombrios dentro de nós. Só que uma pessoa no dia a dia não pode colocar para fora o lado sombrio. Nós podemos. Então, à medida que você coloca esse lado sombrio, eu faço um assassino cruel, é claro que quando termina, eu expurguei uma parte de mim, é claro. É claro que eu tirei algumas coisas de mim através desse personagem. Fora que todos nós, de uma certa forma, nós somos mães, né? Nós somos mães. Quando eu falo homem não dá luz, os atores do sexo masculino dão a luz, nós damos a luz à vida. Nós colocamos vida em alguns personagens, né? Quando você sai bem no papel. E o que foi mais difícil para você, até em personagens que te exigiram muito? Personagens míticos que não existiram da ficção, ou quando você fez explorando pessoas que existiram com dores realmente desse mundo, como Amadeus, que te marcou muito, te deu vários prêmios, um desempenho magistral seu, e depois Freud. Eu fiz alguns personagens biográficos, sim. Eu fiz mais um também, que foi talvez o meu trabalho mais completo, que chamava Eu Sou Minha Própria Mulher, onde eu fazia vários papéis, mas tinha um dos papéis que eu fazia, que era o papel central, era um transexual, um travesti, que existiu, e eu dei vida a esse personagem. São papéis muito difíceis, sim. Os papéis biográficos, as pessoas, cada uma delas, elas têm este personagem na sua cabeça e a sua predileção, né? Quando eu fazia o Amadeus, eu fazia Freud, eu tinha consciência de que muita gente que amava o Amadeus, que amava o Mozart, né? O nome Mozart era mais conhecido, que amavam o Mozart, conheciam a biografia dele, e a mesma coisa com o Freud. Então era uma responsabilidade muito grande. Eu tinha que trabalhar muito, porque eu queria entrar de tal forma na vida dessas pessoas e dar vida a esses personagens, que eu escarafunchei obras, cartas, literatura, ouvia música, o Amadeus, o Mozart, eu decorava o texto ouvindo as obras dele todas, para eu ter na cabeça, sabe? Eu acho que o ator tem a obrigação de estudar. Como é que é? Você criava uma ambientação musical, né? Claro, claro, claro. Eu acho assim, como um bailarino, uma bailarina que tem que exercitar 6 horas por dia numa barra, o ator também tem que exercitar muito. Eu morro de pena do ator que pensa que ele indo para uma academia, tendo um peitoral saliente, ter umas 20 mil curtidas nos seus Instagrams da vida, ele pensa que ele vai ter a carreira perene. Ele não vai ter, não vai. Ele vai ter um tempo, se ele for bonito e ter um pouco de talento, ele vai conseguir, mas depois morre na praia. Eu já vi muita carreira indo para baixo por falta de estofo. Eu, cada vez que vejo um ator que fala comigo, eu sou ator, e eu vejo todo bombado, eu falo, você faz voz? Ele fala, por que não? Não faço. Eu falei, você tem noção de que 80% do que você faz em cima de um teatro é com a voz, não é com o teu peitoral? Então, eu acho isso. O ator precisa se equipar. Ele tem que aprender a andar a cavalo, tem que andar de moto, tem que saber dirigir, tem que falar língua, ele tem que ter uma boa conversa, ele tem que ter leitura, ele tem que ir à exposição, ele tem que ir a competições esportivas. A gente precisa ter A gente retrata seres humanos. E o ser humano tem alguns que fazem coisas que você não faz. Né? Eu, por exemplo, aprendi a fazer um monte de coisa, a luta esgrima, aprendi esgrima, porque eu sabia que me seria útil um dia. Eu fiz muita coisa, todas as minhas... Eu não estou falando isso porque para falar assim, olha como eu sou maravilhoso, olha, não é isso. Apenas eu estou aqui numa conversa com você, que muita gente está ouvindo, e alguns atores, e que a gente precisa saber que o ator precisa se equipar mesmo. Eu nunca fiz nenhuma viagem para passear
para fora do país, em que não me serviste como ator também. Porque eu vou ver coisas, eu cada vez que entro no museu, quando eu entro no palco, eu arrasto comigo todos os museus que eu vi, todas as igrejas que eu vi, todas as línguas que eu aprendi, sabe? Eu carrego junto, o personagem vem carregado. Isso, Carregado dessas vivências, né? Dessas claro, vivências. claro. Isso é impressionante. Se você for, e é uma coisa que eu noto muito, Edwin, nas novelas de uns tempos para cá, principalmente desse início de milênio. O ator das primeiras novelas da Globo, da Tupi, da Globo, eles vinham do teatro, eles vinham do rádio. Então, vinham dessa coisa que você falou da voz, que é tão importante. Né? Você vê no próprio cinema internacional, Al Pacino, a voz do Al Pacino é inconfundível. Né? Marca os personagens. Então, é isso que você está dizendo. Eu acho que hoje tem toda uma geração de atores que meio que vai fazer teatro depois, como deveria ser o contrário. O teatro deveria ser a voz dele, né? Para o cinema, televisão, né? Pois é. Você sabe que a voz não é só trabalhar a voz. É você, quando pega um texto, você pegar a tua voz e como trabalhar com esse texto. Como é que vai falar? As palavras têm peso, as frases têm que ter colorido. Eu trabalho um texto como se fosse uma partitura musical. Né? Eu trabalho os claros, os escuros, eu trabalho as pausas, trabalho a rapidez. O que seria o allegro ma non troppo, o staccato, o pianissimo, tudo isso vai para o meu texto, eu escrevo lá. E isso a serviço, a voz a serviço disso. E outra coisa, você tem que ter voz porque o teatro não pode parar. Ninguém pode perder a voz no teatro. Ninguém pode perder. E se você não tem uma voz trabalhada, estudada, você fatalmente perde a voz logo depois da estreia. O nervoso te gruda aqui e aí você perde a voz. Já vi muitos atores que não fazem a segunda semana ou a terceira semana por causa de problema vocal. Aí tem que correr para professores, porque não dá para parar, né? Não dá para parar a peça. Teatro não tem como parar. Televisão até dá. Você pede uma licença e fala, gente, eu estou sem voz, pode passar minha cena para a semana que vem? Teatro, se você deixa de fazer um dia, há uma despesa enorme que não há como repor, em termos financeiros mesmo. Financeiro, né? Eu queria voltar um pouquinho, que foi até bom você ter tocado nesse assunto, que eu ia abordar mais tarde. Esse espetáculo, Eu Sou Minha Própria Mulher, que, por coincidência, é a primeira direção do Erson Capri, com você. Né? Comigo, porque ele já tinha dirigido uma coisinha. Eu acho que o Erson se autodirigiu uma vez. E como é que era você interpretar Charlotte? Né? Por exemplo, você fazia os ensaios em casa. Né? Você conta uma coisa muito interessante, que a tua vizinha ficava te ouvindo e parecia... Conta um pouquinho para a gente, que é muito interessante essa história. Eu ensaiava nesse lugar que nós estamos, que eu estou, né? A minha sala aqui, onde eu estou sentado, é a sala de jantar. Lá, deixa eu ver se eu mostro rapidinho, lá é a sala de visita. Sim. E aqui atrás de mim é a sala de televisão, tal e coisa. Certo. Então, essa sala que eu estou, que é a de jantar, eu tirava o... Tá me vendo? Tá me vendo legal? Tô te vendo. Tá. Tô te vendo legal. Tirei essa mesa aqui, o Erson ficava lá no sofá, com a mulher dele, que é a Suzana Garcia, que eu pedi para ela me dirigir também. Aliás, eu convidei primeiro a Suzana, depois o Erson, porque ela fazia assistência de direção numa outra peça, eu gostei dela, convidei, depois acabei dirigindo, pedindo para o Erson nos ajudar. Aí eu ensaiava aqui. Então era um verão tenebroso, era janeiro, era uma coisa de calor. E eu ficava aqui de camiseta, de calção, né, de academia, calção de academia, camiseta regata, e aqui, isso eu ensaiava de tarde. De manhã, eu e a Suzana, ela traduzia o texto, e eu melhorava na minha boca. E à noite eu ficava encontrando vozes, porque eu tinha que fazer 22 papéis, e eu quis fazer modulações,
de grave, de escuro, essa coisa toda. Uhum. E aí, depois de um tempo que estou ensaiando com essas vozes, a minha vizinha aqui de baixo, ela falou assim, você está ensaiando, né? Eu falei, tô. Nossa, mas que elenco grande. Eu não entendi. Aí eu não entendi direito. Falei, não, sou eu. Ela falou, não, eu ouço muita gente na tua casa. Eu ouço muitos atores. Quem são? Eu falei, Silvia, sou eu, sou sozinho. É que eu faço vários papéis. Isso foi para mim a motivação de que eu sabia que eu estava por um bom caminho. Sabe? Eu sabia que eu estava entrando nos personagens, estava fazendo legal. Foi um belo incentivo que eu recebi da minha vizinha, sem ela saber, né? E Edwin, qual é o prazer e o medo de encarar um monólogo, essa solidão de um monólogo, e ainda com um personagem com uma história tão dramática? Eu não sei, eu nunca tinha tido o desejo de fazer um monólogo e nem sei se eu gostaria de fazer outro. É muita solidão mesmo, como você diz, é muita solidão. Você ensaia sozinho, sabe? Você não tem aquele momento que você fala, é a cena do outro, deixa eu ficar sentado um pouco. É sem parar, e eu ensaiava muito. Só para ser um ator sozinho, eu ensaiava 4 horas e meia, 5 horas, era muito puxado para mim. Claro que eu tinha menos idade, né? Tinha 10 anos menos. Agora, eu tenho um prazer, eu sou muito controlador. Eu sou aquele ator que, quando eu estou em cena, eu fico controlando a peça toda. Quem tem que falar mais alto, eu falo. Quem tem que falar mais baixo, eu vou lá no ouvido e fala mais baixo, fala mais alto, tá mais rápido. A peça não está legal, o público está indócil. Então vamos melhorar. Eu fico controlando tudo e às vezes eu me irrito com alguns atores que não entendem o que é estar em cena. O estar em cena. Ou não tem a noção de espaço, ou fala baixo demais que o público não... Eu me irrito muito. Então o monólogo não tem como. Eu não... É só prazer. Eu não tenho ninguém para controlar. Eu sou dono de mim mesmo. Então isso, o monólogo é legal. Mas ao mesmo tempo, você ficar naquela coxia sozinho, esperando a hora de entrar, não é fácil. Mas esse monólogo surgiu para mim de uma forma meio curiosa, porque eu estou sempre procurando alguma peça, né? Nunca tinha produzido teatro na minha vida, porque eu sou muito convidado. Aí um dia, uma atriz me encontrou na praia, inclusive, no calçadão, ela chama Alexia Deschamps. Aí ela falou, eu vi uma peça em Nova York que é a tua cara. Aí eu falei, como é que chama? Ela falou, Eu Sou Minha Própria Mulher. Aí eu falei, tá legal, vou tentar ver. Aí esqueci, fui para Portugal fazer uma peça que me convidaram lá em Portugal. Quando eu voltei de Portugal, eu encontro a Mônica Martelli e falou assim, Edwin, eu vi uma peça que é a tua cara. Eu falei, ela chama Eu Sou Minha Própria Mulher? Ela falou, é exatamente essa. Eu falei, amanhã eu vou comprar. Aí no dia seguinte eu saí em busca da peça, porque eu achei que era recado dos anjinhos, sabe? Esses recados que a gente ouve aí. Aí eu comprei. É o que em psicologia, Edwin, é o que em psicologia analítica a gente chama de sincronicidade. As coincidências, né? Sincronicidade, claro. A gente fala muito sobre isso. E foi uma coisa tão bacana na minha vida, porque foi a síntese de tudo aquilo que eu aprendi ao longo da minha vida, sabe? Porque eu tinha que fazer tanta coisa, tanta dificuldade, porque as cenas eram todas divididas, né? Às vezes cenas desse tamanho. E eu já tinha que pegar num grau, saindo do outro personagem. Uns eram meio dramático, o outro era comédia. Então eu tinha que sair de um onde eu tinha acabado de chorar para uma coisa extremamente cômica. E era um rompante. Era um rompante. Às vezes, com a mudança de um ombro, já era outro personagem. E as pessoas... Eu estou falando sem parar, né? Não, tá ótimo. Meu pai, é que eu me entusiasmo. Foi uma peça linda.
E eu pesquisando sobre a tua carreira, eu também me entusiasmei muito pela variedade de autores que você se debruçou. Você vai de Harold Pinter, Tennessee Williams, nós temos Chekhov, né, o Jardim das Cerejeiras, e você também foi até de Stephen King, quando você fez Obsessão, em 1994, com a Débora Duarte. Como é que foi fazer esse personagem? Eu, quando vi no cinema Misery, com o James Caan e a Kathy Bates, eu adorei. Era lindo. Como é que foi estar no palco com o Stephen King? Olha, foi uma experiência bastante interessante, porque no Brasil a gente não tem muita tradição de fazer ah, peças de suspense, ou peças de terror, ou humor negro. É muito raro a gente fazer, sobre suspense. Eu só me lembro de uma que eu gostei muito, que chamava, que a Regina Duarte fez lá atrás, quando ela era moça, chama Blackout, que depois fizeram no cinema, que é a história de uma cega que está em casa e 3 assaltantes entram e ela, como cega, ela consegue sair viva dessa experiência. Era um suspense enorme. Mas nós não temos muita tradição, então fazer essa peça foi muito legal, ter que mexer com particularidades que a gente normalmente não mexe. E foi muito bom trabalhar com a Débora, sabe? A Débora estava numa fase excelente, eu também estava numa fase ótima, nos demos muito bem, ficamos amigos, e a peça foi muito boa, nós éramos muito aplaudidos, foi muito bom, muito bom. É claro que eu fiz coisas melhores, mais significativas, não melhores, não. Eu fiz peças mais significativas, mas... Sim. Eu tenho em conta essa peça como um bom trabalho que a gente realizou. E um outro trabalho muito marcante seu foi A Resistência, em que você mexeu com uma coisa que na época nem se chamava mídia, eram meios de comunicação, né? E que a peça foi boicotada pelos meios de comunicação. Eu acho que foi muito, muito corajoso de vocês, e principalmente do diretor, o Cécio Thierry, que começou a fazer na época uma coisa que não era muito comum, de vocês se direcionarem ao público, né? É verdade. Acho que na época o ator do filme ia embora. Fala um pouquinho dessa passagem que é também maravilhosa. Pois é, a Resistência a gente montou nos estertores da ditadura. Já estava se abrandando, o Figueiredo já estava no poder, o Figueiredo foi abrandando a ditadura, quando a gente montou, e é claro que os jornais sofriam muito com a censura, né? Sofriam demais com a censura. O que você disse, os meios de comunicação, como a gente chamava na época. E tinha vários jornais no Rio de Janeiro, não é? Tinha jornais importantíssimos, né? O Jornal do Brasil, o Globo, tinha, enfim, todos os jornais que foram acabando com o tempo também. Eu nem lembro os nomes, Última Hora, não é? Última Hora, enfim. Tinha uns 5 meios de comunicação, fora as revistas. As boas revistas da época, enfim. Essa peça foi escrita biograficamente. A Adelaide, Maria Adelaide Amaral, que era a autora, ela tinha vivido uma coisa parecida na editora Abril, onde ela tinha trabalhado. E a peça tratava sobre demissões em redações de jornal por uma questão de contenção de despesa. Então, eles davam a oportunidade de você próprio se escolher para ir embora. Então, o redator chegava e falava, olha, temos que tirar algumas pessoas, porque não está dando para pagar todo mundo. E a peça se passa num dia muito especial na vida de todos os personagens. Uma está fazendo anos, a outra está terminando um namoro, o meu personagem estava brigado com o namorado, eu fazia um gay, mas um gay politizado, um gay sem trejeitos, porque era um rapaz que a Adelaide conhecia, da editora Abril, que eu conhecia ele, inclusive. Eu o conheci. E aí, os jornais assistiram a peça e boicotaram, o que a gente achou estranhíssimo. Ou não assistiram, eles ficaram sabendo o que era, que havia demissões, e eles fizeram a mesma coisa que a ditadura fazia com a gente, que era proibir
a livre expressão. E aí eles fizeram o mesmo papel, uma coisa vergonhosa. Porque ao mesmo tempo Parece que eles... não tem nem a crítica da peça, né? A peça não teve nem crítica. Não, né? A peça não nenhuma teve crítica. Não, e na época nós punhamos tijolinhos, né? O que a gente chamava de tijolinho, que eram os anúncios. Não pôde sair nada, não teve crítica, nada. Então o que aconteceu, que você falou? Na época, essa divisão entre o público e o palco era muito grande, era muito mais cerimoniosa. A gente agradecia e ia embora, era só o que fazíamos. E o Cécio inaugurou uma nova era, que era falar com o público e explicar o que estava acontecendo com a gente. Dizer que estávamos sendo censurados pelos órgãos de comunicação, pelos meios de comunicação, e que se eles poderiam fazer uma campanha a nosso favor, porque as pessoas gostavam muito, fazer uma campanha de boca a boca, de uma pessoa chamar a outra. Isso lotou o teatro, tinha fila na fila. Foi um grande sucesso. Foi um grande sucesso. E agora, Edson, indo um pouquinho para as comédias, né? Você tem um marco também de sucesso de público, de crítica, em que você ganhou todos os prêmios, que foi Tango, Bolero e Tchá-Tchá-Tchá. Como é que foi a construção dessa personagem também? Pois é, você sabe que eu tive a sorte de perceber, né, que eu passei o legal por todos os gêneros teatrais. Eu sei que muita gente fala assim, você é imbatível na comédia. Aí tem gente que fala, você faz drama como ninguém. Então, para mim é bom, eu tenho um leque grande, né, de opções. Porque realmente eu gosto muito de fazer comédia, gosto muito de fazer drama. Gosto mesmo. Essa peça que eu estou fazendo agora, ela é um misto das duas coisas. Ela é uma peça que não é dramática, mas ela tem um lado pungente, um lado melancólico em alguns momentos, e tem horas que é muito hilário. Mas, enfim, o Tango, Bolero e Tchá-Tchá-Tchá, quando apareceu para mim, eu fiz uma leitura dessa peça. E eu gostei muito da peça. E aí, quando foram fazer a peça, eu soube que era a Bibi que ia dirigir. Eu falei, oba, eu quero fazer, né? Todo mundo disse que eu li bem, queria fazer a peça. Aí a Bibi falou assim, não, você não é ator cômico, você é dramático. Ela tinha me visto no Freud, tinha me visto no... ela me viu só nas peças sérias. E eu falava, não, Bibi, eu sou cômico. Eu sei ser cômico, Bibi. Não, você é dramático. Você é dramático, com aquela voz dela. Você é dramático. E aí eu fiquei lutando para fazer essa peça. E eu tinha ideia na minha cabeça que quem fizesse essa peça tinha que ter algumas coisas especiais. Eu fui atleta, né? Como eu te disse. Então andar de salto alto para um homem, só se ele foi atleta. Porque eu não fazia peça como se eu fosse um ator. Eu fazia peça como se eu fosse atleta. Andar num salto 15, nem mulher consegue. Né? Mas um atleta consegue. O atleta consegue, isso que é pior. O atleta tem uma noção do seu corpo, de quadril, de ombro, de equilíbrio, que um outro ator que não fez 10 anos de ginástica olímpica vai ter. Eu sabia que eu tinha nariz pequeno, minha boca, eu era magro. Eu falava, Bibi, eu falava, não. Até que um dia não tinha mais ninguém para ela chamar, não tinha ninguém mais, todo mundo tinha desistido, ninguém queria fazer a peça. Aí ela falou, venha fazer uma leitura para eu ver. Aí eu fiz a leitura, ela amou e falou, não, me desculpe, eu errei, atrasamos a peça porque a gente não achava e você estava pedindo. Maravilha, eu fiquei magoado. Fiquei muito magoado. Falei para ela, eu estou magoado. Mas enfim, aí eu comecei a procurar coisas para me rechear como ator. Na época eu estava fazendo uma minissérie na TV Globo que chamava A Muralha. Sim, a Muralha. Eu estava ensaiando a peça e ia fazer a Muralha. Estava com uma barba imensa. Eu deixei a barba, porque como a Bibi não me queria, quando eu fui fazer a Muralha, eu deixei crescer a barba. Porque não me queriam, senão eu não teria deixado a barba.
mas eu estava de barba, e comecei a ensaiar com a barba. Aí no camarim, na maquiagem, eu comecei a perguntar para os maquiadores, cabeleireiros que faziam shows na noite, né, de mulher. Eu comecei a perguntar: como é que você faz com a unha? Como é que você faz com o peito? Como é que você faz com o quadril? Como é que faz isso? Como é que faz aquilo? Aí eles me deram uma série de coisas, fora que um deles me deu o endereço de existe uma profissão que é figurinista de travestis, que faz roupas para shows, sabe? Só roupas para shows. Aí eu fui visitar. Só aqueles vestidos bem loucos, né? Aí eu fui visitar este cara, fui com um amigo meu que me levou de carro, para ele me dar dicas, e eu descobri uma coisa que chama Pirelli. Já ouviu falar? Pirelli. Pirelli são umas borrachas que você coloca na zona do quadril para dar aquele arredondado da perna feminina. Porque o homem é reto e a mulher ela é arredondada. Aí me fizeram de presente um Pirelli, e aí eu comecei o que se chama me montar, né? Me montar como mulher. E eu tinha discussões sérias com a Bibi e com a figurinista, porque eu falava, um exemplo: eu preciso de peito grande. A Bibi falava: não, mulher elegante não tem peito grande. Eu falava: eu não sou uma mulher, eu sou um homem que vou fazer uma mulher. Eu tenho o quadril, eu tenho os ombros largos. Eu vou pôr um enchimento no quadril para ficar largo, não posso ter essas coisas largas e um peitinho de adolescente, eu tenho que ter um peitão. Bom, enfim, no dia que eu me montei inteiro, foi aplauso, todo mundo adorou, porque eu deixei um pouco em suspense. Só que eu estava de barba até perto da estreia. Eu ensaiava de salto alto, meia soquete, calção, camiseta regata, porque era beirão também, camiseta regata e barba. Era um horror. Eu queria me matar. Você sabe que eu falava assim: ai, tomara que alguém fique doente e a gente não estreie. Eu não quero estrear, eu vou pagar mico. Eu vou pagar mico. Mas foi um sucesso retumbante. Que bom. E eu queria, aproveitando, você já citou duas vezes, eu estava deixando para esse finalzinho, eu falar desse seu mais novo trabalho, uma comédia dramática, Ninguém Dirá Que É Tarde Demais. É a primeira vez que você e a Arlete Salles estão no palco, ou vocês já tinham se encontrado antes? Não, nunca. Nem em televisão. Nem em televisão. Esses dias me mandaram uma fotografia, eu e a Arlete juntos. Nós devíamos ter, na época, 35, 36 anos por aí, jovens, bonitinhos, tal e coisa. Eu falei: Arlete, você lembra disso? Ela falou: não. Você lembra, Edson? Eu falei: também não. Onde foi que... Porque a gente nunca estivemos perto um do outro. É a primeira vez. E a gente está ficando com uma relação bem bacaninha. Só não ficamos mais, por enquanto, por causa da pandemia. A gente ensaiava com a máscara. A gente ficava cada um num canto. Eu, ela, o filho dela e o neto dela, cada um num canto. Então não havia papo, não havia abraço, não havia contar uma coisa mais íntima tua. Então a gente não conseguia ficar amigo. Agora, com a estreia, a gente começou a conversar mais, porque eu falei para ela: é impressionante, a pandemia não deixa a gente nem ficar amigo, Arlete. É impressionante, não tem papo, não tem abraço, não tem nada. Mas está sendo muito gostoso, viu? Eu estou trabalhando com uma família, porque ela, o filho, o neto e o Lúcio Mauro Filho, que é enteado dela, faz a música. Eu falo, eu entrei numa quadrilha, né? Eu estou aqui com uma quadrilha, mas todos são muito educados, muito atenciosos. A gente está se dando muito bem. É uma peça muito bonita, muito. Está fazendo sucesso. E o seu personagem? Fala um pouquinho do teu personagem nessa peça. Para falar do meu personagem, eu tenho que falar da Arlete também. É a seguinte, é uma peça que o neto dela, que é um jovem, escreveu para dois velhos. Quando eu falo velhos, são pessoas acima de 70 anos, né? E são dois velhos trancados na pandemia, no começo da pandemia, logo no começo. Eles estão em casa,
os dois com uma vida muito complicada, porque ela está com o neto dentro de casa, que veio de uma viagem de doutorado nos Estados Unidos, não tinha onde ficar, ficou na casa dela, e eu me enfiei, por uma questão financeira, me enfiei na casa do meu filho. O meu filho é o filho da Arlete, na verdade, o ator, né? O ator é o filho dela. E o neto da Arlete, na vida real, é o neto dela mesmo. Então nós ficamos em 2 blocos separados. Ela mora num edifício, não é nem vizinho. Ela mora num edifício, eu moro em outro. E a gente se incomoda, nós nos incomodamos muito, porque eu ouço música alta, ela se incomoda, eu boto roupa lá fora em arara, em cabides para os moradores de rua pegarem, eu ponho quentinha para pegar, ela fica irritada, ela rouba as quentinhas para ela se incomoda com o barulho, eu me incomodo com a máquina de lavar roupa dela que bate na área de serviço, elas se incomodam muito. São 2 pessoas que se incomodam. Até um dia que eles se encontram na rua sem querer. Eles vão fazer, ela vai ler numa pracinha, eu vou indo para a padaria, nos encontramos, ela está passando mal, só que a gente não sabe que nós somos os vizinhos. E começa a haver um interesse um pelo outro. Começa a haver um interesse, eles começam a falar, sabe? Ao mesmo tempo que não sabem quem é a pessoa. Os dois estavam mascarados, né? Mascarados. Enfim, aí a peça desenvolve de uma forma bonita. É bonito, recheado de músicas lindas. É muito bonita a peça, e está um sucesso. A gente achou, o teatro tem 900 lugares, né? 900 lugares. E se põe por dia, acho que 400, se não me engano. Está lotado. Eu achei que ninguém ia. Achei que ninguém ia com a pandemia e tal coisa. Não, as pessoas estão querendo ver teatro. Estão querendo ver, querem se divertir, querem arejar. Tem todos os procedimentos sanitários da mais alta qualidade. Então tá muito bom. Tá muito bom. E vocês ficam em temporada no Teatro Riachuelo até o final do mês, né? Só até o final do mês, é um mês só. Depois a gente vê o que vai fazer. A gente ainda não tem noção do que vai fazer com a peça. Mas até dia 31 de outubro dá tempo das pessoas assistirem. Agora eu queria destinar esse último... O tempo é tão inimigo da gente, né? Quando a gente está fazendo uma coisa com prazer, e está sendo um prazer incrível trocar essa ideia com você, o tempo corre. Se a gente tivesse uma fila de bom, parecia uma eternidade. Então eu queria destinar, entre tantas coisas, vai ficar um convite para você, para a gente fazer um módulo 2 brevemente, tá? Se você permitir, queria depois abordar outros assuntos com você. Mas nesse finalzinho, falar de televisão. A tua parceria com Gilberto Braga, quando você fez Escrava Isaura, Dona Xepa, e depois com a grande Janete Claire, quando a grande dúvida do Brasil era quem matou o Salomão Rayala, em Washington, e depois você fez um personagem muito interessante da Dona Janete Claire em O Sétimo Sentido. Isso. Como é que fala um pouquinho para mim? Pois é, eu tive essa sorte, embora eu acho que hoje em dia tem bons autores aí trabalhando, né? Tem Lísia Manso, tem o Manuel Carlos? Não, Manuel Carlos já é dos antigos também. Gente mais recente. Tem gente mais recente que são ótimos. Mas, enfim, eu tive a sorte de pegar a época de ouro da teledramaturgia, não é? Eu peguei esse que você comentou, e mais ainda, vivi na mesma época que um Dias Gomes, um Lauro César Muniz, que fez grandes novelas. Peguei gente bem bacana. E tive essa sorte de ter trabalhado, sobretudo com a Janete, né? Num papel tão icônico que foi o Felipe Cerqueira, da novela O Astro. Foi muito importante para mim. O Álvaro de Escrava Isaura também, como é que foi para você, que foi o seu primeiro contato com esse mega sucesso que a televisão joga o ator, né? Pois é, eu entrei na novela, já ela tinha começado, ela já era sucesso quando eu entrei. Porque o primeiro namorado da Escrava Isaura, que era o Roberto Perillo, ele morreu, aí eu entro para ficar no lugar do Perillo. Então eu entrei depois de 2 meses da novela ter começado.
Então eu já entrei sabendo que era uma novela vitoriosa. Sim. E aí, quando eu entrei, as pessoas dizem, até o Gilberto Braga fala, que à medida da minha entrada, a novela deu um salto muito grande, talvez porque eu tenha, sobretudo naquela época, um tipo de feição mais pro romântico, né? Para personagem de época. Eu fiz muitos personagens de época, então acho que casou muito bem o personagem e o ator. E isso ajudou muito na história. Sim. Foi lindo, o sucesso foi imediato. Eu vou te falar uma coisa que é verdade mesmo, não é mentira nenhuma. 3 dias depois eu já não podia andar na rua. Não podia. Eu passei do anonimato para aquilo que hoje a gente chama de celebridade. Na época a gente nem falava isso, nem lembro como é que falava, mas eu saí do anonimato e foi uma coisa muito violenta para mim. Foi muito violento, foi muito repentino. E eu sofri muito por causa disso. Porque eu não tinha a liberdade, eu sou aquariano, né, que só fala em liberdade, eu não tinha liberdade de sair para onde eu queria, eu não podia ir para um cinema, não podia ir para um teatro, não podia ir para a rua, não podia ir para a praia. Podia, só que eu era incomodado muito, porque não tinha câmera, né, para tirar a fotografia, era papelzinho, tinha que ficar escrevendo, aí formava fila para ir na praia, não dá. Eu tive que vender até uma bicicleta, não podia nem andar de bicicleta. O preço da fama. O preço da fama, aquilo que fala é o preço da fama. Então eu só podia ir nos círculos muito fechados, ou era trabalhar, ou era... Tem muita gente que ouvindo isso, fala assim, mas coisa antipática, quis ser ator e depois não quer dar autógrafo, não é isso. Autógrafo a gente gosta de dar, a gente gosta de tirar uma foto com as pessoas que nos querem bem, mas é a avalanche. É a avalanche. Você tem que sair correndo, é horrível. Você fica muito à mercê das pessoas. Quando você está acompanhado, ainda dá um pouco, mas sozinho era impraticável. Agora tem um outro lado, mas tem um outro lado, porque tudo tem dois lados, né? Você que é psicólogo, você sabe. Tem um outro lado lá dentro que também adora isso. Claro, tem um lado que adora. Você tem muito rapapé, né? Tem muita... Você consegue tudo aquilo que você quer, tem muita abertura. Então são dois lados que ficam brigando muito dentro da gente, né? É verdade. Bom, Hélio, muito obrigado. Eu Obrigado. queria prosseguir mais. Fica o convite aqui, tá? Brevemente fazemos uma outra live. Você aceita? Vamos em frente. Ok. Um abraço imenso. Tchau, tchau. Deixa eu ver se eu sei desligar isso. Tá bom, meus queridos. Olha, que muita gente possa assistir isso. Vamos ver se eu sei desligar. Onde que eu desligo? Aqui? Vamos lá. Sair. Achei. Um abraço. Tchau, tchau.